Pessoal, vou tratar com vocês dos sujeitos da Previdência Social, os nossos contribuintes, segurados. E numa próxima, eu vou tratar dos dependentes, as suas classes e sua hierarquia, tá? Veja, sujeitos da Previdência Social são aqueles que figuram na relação jurídico-previdenciária, ou seja, os contribuintes, aqueles que pagam, que contribuem para a nossa Previdência Social. Temos aqui os segurados, nós temos os obrigatórios, os facultativos e o especial. Veja, eu coloquei o especial com asterisco ali e depois eu explico. Tá? Segurados, obrigatórios, facultativos e o especial. O especial ele está junto com os obrigatórios ali, mas eu deixei a parte aqui, tá ok? Então vamos lá. Obrigatórios é o empregado urbano ou rural, empregado doméstico, na qualidade de contribuinte individual, na qualidade de trabalhador avulso. Ok? Então, os sujeitos da Previdência Social são os nossos contribuintes / segurados, nesses dois grupos grandes aí, obrigatórios e facultativos. Lembrando que o especial faz parte lá dos obrigatórios. Beleza? Eu falarei numa próxima oportunidade, coloquei esse lembrete aí, foi até para mim. Vou falar sobre os dependentes dos segurados, tá? Suas classes, hierarquia para o recebimento do benefício. Veja, segurado obrigatório na qualidade de empregado. É o empregado que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, ou seja, contínuo, sob sua subordinação e mediante remuneração, conforme especifica fundamento o artigo 3º da CLT. Inclusive como diretor empregado. O que é diretor empregado, Mauro? Diretores empregados são contratados pela empresa como empregados, estão submetidos às obrigações e direitos da Consolidação da Lei de Trabalho, CLT, e por tal motivo apresentam todas as características de qualquer outro empregado. Subordinação, pessoalidade, habitualidade, onerosidade. Ok? Lembrando que segurado obrigatório na qualidade de empregado, a responsabilidade pelo desconto e repasse das contribuições ao INSS é do empregador. Já falei no outro vídeo. Se o empregador que recolhe, o desconto, a contribuição do empregado, recolhe juntamente com a empresa, que é 20%, e do empregado, 8%, 9%, 11%, recolhe e repassa para o INSS. No caso, o segurado, o trabalhador, o pagamento dele é presumido, porque a obrigação de repassar é do empregador. Se o empregador não repassar a parte do empregado para o INSS, está cometendo um crime de apropriação indébita, ok? E vai sofrer as consequências aí previstas no Código Penal. Segurado obrigatório na qualidade de empregado doméstico. É o empregado que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, recebe dinheiro, de finalidade não lucrativa. Por que não lucrativa, Mauro? Porque o empresário, sim, que tem a finalidade de obter lucro. É um conceito lá do direito empresarial. Antigamente a gente falava direito comercial, hoje é direito empresarial, tá? Então, quer dizer, a finalidade do empregador, do empresário, é lucro. Então ele tem porque ele tem essa finalidade de obter lucro, o empresário ele corre um risco. Aqui não. No caso do empregado doméstico, sua finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família na residência destas por mais de 2 dias por semana. Por que tem um asterisco ali? Por mais de 2 dias da semana. Porque cai naquela dúvida ali, é diarista ou é empregado doméstico? Então,
Essa é a definição do artigo 1º da Lei Complementar 150, número 150 de 2015. Para ser considerado segurado obrigatório na qualidade de empregado doméstico, tem que trabalhar por mais de 2 dias por semana. Beleza? E, reiteradamente, a responsabilidade pelo desconto e repasse à autarquia federal, INSS, das contribuições é do empregador. Tá ok? Segurado obrigatório na qualidade de contribuinte individual. É o titular de firma urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho e o administrador não empregado na sociedade por cotas de responsabilidade limitada em empresa urbana ou rural e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. O que presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual e não contínuo a uma ou mais empresas sem relação de emprego e a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Sempre que o contribuinte individual prestar serviços à empresa, esta terá a responsabilidade de reter e recolher as contribuições deste segurado, calculadas sobre o valor do serviço prestado, que é o entendimento originário da Lei 10.666 de 2003. Vamos falar agora do segurado obrigatório na qualidade de trabalhador avulso. É o trabalhador que presta serviço a mais de uma empresa, sem vínculo com qualquer uma delas, com a intermediação do seu sindicato ou da OGMO. OGMO, órgão gestor de mão de obra, são entidades sem fins lucrativos que atuam na regulamentação dos trabalhadores avulsos do setor portuário. A elas atribui-se caráter administrativo, fiscalizador e profissionalizante. O sindicato ou a OGMO retém e repassa as contribuições para a Previdência Social. Então, não é o trabalhador. Segurado facultativo é a pessoa que contribui ao INSS por opção. Questão de semântica. Temos obrigatório, acabei de falar, temos facultativo. É obrigado? Não, facultativo. É um ato volitivo, ato de vontade. Então, contribui com o INSS por opção, sem ser obrigado. Na verdade, o segurado facultativo não exerce uma atividade remunerada que lhe obrigue à obrigação de contribuir ao INSS. Mas que fica, ele quer, no caso, né, quer ficar protegido aí pelo sistema previdenciário. Ok? Exemplo. O estudante maior de 16 anos, tá, que se filiar ao regime geral da Previdência Social, regime geral da Previdência Social, RGPS, mediante contribuição, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social ou do regime próprio de Previdência Social. O regime próprio da Previdência Social é aquele que ingressa através de concurso público. Ok? Por exemplo, passou na EPICAR, na Escola de Cadetes, na Escola Preparatória de Cadetes, Escola do Exército, da Aeronáutica, ou Colégio Naval. É maior de 16 anos. Esse aí já não dá. Por quê? Porque esse aí, quem ingressa, né, através de concurso público, a um ente federal, estadual, municipal, distrital, ele já está automaticamente no regime próprio. Ok? Então, numa situação aí, temperatura e pressão normal, um estudante maior de 16 anos, esse é o legado que os pais podem dar, ao invés de fazer uma poupança, né, enfim, ou uma aplicação qualquer. Veja, ele vai fazer o quê? O filho completou 16 anos, ele começa a pagar, né, em nome do filho, CPF do filho ali, começa a pagar como segurado facultativo ao INSS.
Quando o filho tiver 26 anos, por exemplo, começar já, terminou a universidade, entrou no seu emprego, iniciativa aí privada, ele já tem aí um lastro aí, né? Ele já tem aí um arcabouço aí de 10 anos pagando a contribuição aí. Ele já tem aí um vento de cauda para ele decolar. Então esse é um excelente legado que os pais, né, podem fazer. Fora que o sistema previdenciário ele é intergeracional, ou seja, e a repartição é simples. Entra dinheiro, né, através das contribuições e sai em benefício. Tá? Não tem aqui capitalização para renda negativo. Entrou, saiu. Então, quanto mais pessoas pagando o sistema, melhor. E você, fazendo isso para o seu filho maior de 16 anos, já está dando uma ajuda muito grande aí. Quando ele começar a trabalhar, dali a 10, 11, 12 anos, enfim, já tem aí várias cotas pagas aí ao INSS. O síndico de condomínio, desde que filiado como segurado facultativo no período de 25/7/91, data da publicação da Lei 8213/91, 8213, Lei de Benefício, a 5 de março de 97, véspera da vigência do Decreto 2172. O beneficiário de auxílio acidente ou auxílio suplementar, desde que, simultaneamente, não esteja exercendo atividade que o filie obrigatoriamente ao regime geral de Previdência Social. O ex-empregado rural, não sujeito a outro regime de Previdência Social, que continue a recolher sem interrupção suas contribuições anuais. O estagiário de advocacia, o ex-empregador rural, não sujeito a outro regime de Previdência Social, que continue a recolher sem interrupção suas contribuições. A dona de casa e a dona de casa baixa renda. Já falei e vou tornar a dizer. Dona de casa baixa renda, 5% em cima do salário mínimo. Dona de casa, ela pode contribuir com a alíquota de 11%, que é o simplificado, ou 20% do teto mínimo ao máximo. Tranquilo? Observações quanto ao segurado facultativo. Veja, é proibida a filiação ao regime geral de Previdência Social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de Previdência Social. Claro, se você está no regime próprio, passando um concurso, não dá aqui para você ser segurado facultativo. Ok? Vai fazer aí um seguro privado aí, né? Uma previdência privada, beleza. Tá? Mas não dá, pelo INSS, você ser, né, do regime próprio, ingressando num concurso público, nível federal, estadual, distrital, municipal, e ser segurado facultativo, tá? Exceto na hipótese de afastamento sem remuneração, sem vencimento, e desde que não permita, nesta condição, contribuição ao respectivo regime próprio da Previdência Social. Ou seja, o regime próprio é automático, então não pode ter remuneração e que não permita, nesta condição, contribuição ao respectivo regime, a não ser que esteja suspenso aí esse débito aí, porque é automático. Você ingressou na Força Aérea, na Aeronáutica, concurso público qualquer aí, meu amigo, já é automático, você está pagando por regime próprio. A filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato de vontade, um ato volitivo, gerando efeitos somente a partir da sua inscrição no INSS, é lógico, e do primeiro recolhimento. Fiz minha inscrição, pagou a guia? Ah, paguei. GPS, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores. Já falei, a competência em relação aos meses. Até o dia 15 você paga do mês anterior. Tá? A data da inscrição. Exceto os segurados optantes pelo recolhimento trimestral. Isso aí já é uma exceção. Segurado especial. O segurado especial são os trabalhadores rurais que produzem em regime de economia familiar sem utilização de mão de obra assalariada, exceto as contratações esporádicas, né, para lavoura ali na hora de recolher os frutos ali, aí você vai contratar, mas não é contínuo, né? A mão de obra aí ela só vai usar na colheita. Tem muita doutrina que coloca aqui, o segurado especial coloca ali o indígena também. São segurados obrigatórios, de acordo com a Lei 8213 de 91, que é a lei que fala sobre os benefícios,
e devem recolher contribuições para o INSS sempre que comercializarem sua produção. Vamos à especificação. Quem é o segurado especial? O produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, o meeiro, o comandatário e o arrendatários rurais que explore atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Aí você vai lá e vê, pesquise o módulo fiscal, ok? O seringueiro, o extrativista vegetal, o pescador artesanal e seus assemelhados, que exerçam tais atividades como principal meio de vida, de subsistência, individualmente ou em regime de economia familiar, com ou sem auxílio eventual de terceiros. No caso de uma colheita ali, você pode chamar outras pessoas, mas o pessoal que trabalha com você é a sua família, sua esposa, cônjuge, seus filhos, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 16 anos de idade ou a eles equiparados, desde que trabalhem comprovadamente com o grupo familiar respectivo. Veja, em relação a esses filhos maiores de 16 anos aí, a jurisprudência tem reconhecido largamente o tempo de serviço anterior aos 16 anos de idade. Porque o Brasil é um país continente. Então, quando se fala assim, proibido trabalho infantil, tal, realmente, é proibido trabalho infantil. Mas cada região tem sua característica. No sul do país, você tem aqueles sítios ali que são isolados um do outro ali, que a família, o núcleo familiar, trabalha ali na produção de vinho ali. Produção de vinho. Então, a criança nasce e vê sua família toda ali pisando no vinho ali, naquela tina de madeira, para fazer pisando nas uvas, para produzir o vinho ali. Então, desde pequeno tá ali, É o pai acordando lá, 4 da manhã, para rodear a vaca ali. Cara, o sítio ali, um do outro, longe pra caramba. Tem a escola rural? Tem, mas aí é só lá com 6, 7, 8 anos, enfim, que vai ter a escola rural. Mas quando volta da escola, é normal trabalhar ali, cara. Normal. É uma forma até de interação da família. É nessa aí que quando ele sai para estudar, fazer a faculdade, ele vai fazer agronomia, vai fazer veterinária, para poder voltar e trabalhar. Então há casos e há casos, porque o Brasil é um país continente. Então não dá para você colocar todo mundo numa forma só e acabou. PT instalações, É o que eu sempre falo. O direito, ele não é um trilho, Você não pode sair para cá. É uma trilha para que você chegue no seu caminho mais rápido, Ele aos anseios, das pessoas. Então, o direito é feito para isso, Esse é o meu entendimento, ok? Espero ter esclarecido aí sobre os contribuintes da Previdência Social. Forte abraço, sucesso sempre!